Ele está preso desde o mês passado, suspeito de ser operador financeiro de Daniel Vorcaro e de fazer a ligação com grupos usados para invadir sistemas, conseguir dados sigilosos e intimidar pessoas. A investigação da Polícia Federal, que teve o sigilo levantado hoje, apontou a atuação dele após a prisão de Felipe Mourão, o sicário, que cometeu suicídio dentro da carceragem da PF em Belo Horizonte. A PF afirma que após o falecimento de Felipe Mourão, Manuel Mendes Rodrigues, que segundo a investigação acionava milicianos e policiais para as ações criminosas no Rio de Janeiro, com ciência e anuência de Henrique Vorcaro, deslocou-se até Belo Horizonte para reunir-se com familiares do sicário, notadamente sua mãe e irmã, com a finalidade de evitar eventual colaboração destas com as autoridades. A representação policial cita também que até a véspera da sexta fase da Operação Compliance Zero, em 14 de maio, Henrique Vorcaro permanecia atuando ativamente como operador financeiro em favor do núcleo A Turma, a partir de cobranças feitas pelo operador do jogo do bicho, Manuel Mendes Rodrigues. O relatório da PF mostrou que Joana Machado de Moraes Mourão, irmã de Felipe Mourão, tem acesso ao conteúdo armazenado em nuvem do sicário e afirma constantemente que tem material suficiente para derrubar eventual acordo de colaboração premiada a ser feita pelos investigados. A investigação apontou ainda que a irmã de sicário trocava mensagens com o grupo de Vorcaro. Em uma dessas mensagens, Joana disse para Manuel Rodrigues que teria acabado de discutir com Henrique Vorcaro naquele momento e afirmou que ele estaria apavorado, pois sabe o que ela tem em mãos, se referindo muito provavelmente a elementos incriminadores em posse dela. Disse também que estaria disposta a expor Henrique Vorcaro, bem como toda a sua família. Os investigadores afirmam que até o momento da prisão de Henrique Vorcaro, Joana mantinha contato com o investigado a fim de cobrar os valores devidos ao sicário pelos serviços por ele prestados. Que rememore-se que Joana afirmou ter material suficiente para incriminá-lo e que recebeu ameaças com fotos de fuzis, circunstância que merece maior aprofundamento no decorrer das investigações. Horas depois que o sigilo foi retirado, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que Henrique Vorcaro e Felipe Cansado Vorcaro, primo do banqueiro, continuariam presos. Felipe foi preso em 7 de maio, apontado como um dos principais operadores financeiros do esquema. Na semana passada, os ministros André Mendonça, relator do caso, e Luiz Fux já tinham votado a favor de manter as prisões. Hoje, Gilmar Mendes, presidente da segunda turma, votou para que a prisão do pai fosse substituída por prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e proibição de manter contato com investigados e testemunhas. Gilmar Mendes afirmou que não há elementos que provem que o pai de Vorcaro acionou o grupo que invadia sistemas e intimidava pessoas depois do início das investigações. A representação policial deixa de indicar elementos que apontem que o investigado teria figurado em período contemporâneo como beneficiário dos alegados serviços ilícitos ou os teria demandado. Assim, quando se afirma, está comprovado que Henrique Vorcaro continuou demandando serviços prestados pelo núcleo A Turma através do policial aposentado Marilson Fozeno. Esta conclusão, a meu ver, se dá não a partir da prova direta, mas por meio de inferências acerca de ligações e mensagens deletadas trocadas entre os investigados de conteúdo desconhecido, tidas como indicativas de um presumido padrão de ocultação e precaução normalmente associado a estruturas criminosas sofisticadas. Gilmar Mendes também votou para liberar Felipe Vorcaro. O relator do caso, o ministro André Mendonça, disse que o pai de Vorcaro foi preso porque praticou crimes e continuava a praticá-los, mesmo depois do início das investigações. Mendonça afirmou que o caso Master é a maior fraude financeira do Brasil, com contornos de máfia. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país. E se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro.
de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia, há contornos de crime organizado mafioso, de fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Mendonça disse que chegou a receber de um advogado um pedido de delação premiada seletiva, que não conta tudo, escolhendo alvos e omitindo informações de aliados. Me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falando na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Cássio Nunes Marques deu voto decisivo. Ele acompanhou o relator e votou por manter as prisões. O placar final foi de 3-1. A maioria da segunda turma votou para manter as prisões. Vou me limitar e de uma forma muito objetiva a referendar a prisão decretada pelo eminente relator, mas confiando, assim como confiei em Sua Excelência em relação a esse decreto, que diante do pedido que já existe da defesa, nos autos, dos argumentos da Polícia Federal, que necessitamos ter esse acesso mais amplo para fazer esse cotejamento, no momento apropriado, eu tenho absoluta convicção que o eminente relator fará essa aferição.